gente hoje está aqui para a conferência de abertura da sexta-feira do livro da Unesp, conferência Capitalismo e Escravidão na Sociedade Pós-Escravista, que vai ser um bate-papo seguido de uma sessão de autógrafos com o sociólogo e autor José de Souza Martins. O professor José de Souza Martins é sociólogo, professor titular aposentado da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, da qual se tornou professor emérito em 2008. Foi professor visitante da Universidade da Flórida e da Universidade de Lisboa, havendo sido eleito professor da Cátedra Simão Bolívar da Universidade de Cambridge e Fellow de Trinity Hall, 1993-1994. Em 2015, ele foi eleito para a cadeira número 22 da Academia Paulista de Letras. Autor de mais de 2 dezenas de obras, publicou pela editora Unesp o livro de crônicas O Coração da Pauliceia Ainda Bate, em 2017, numa coedição com a imprensa oficial. E esse livro, em 2018, ele recebeu menção honrosa do Prêmio Abel e foi finalista do Jabuti. Ele é autor também de Sociologia do Desconhecimento e As Duas Mortes de Francisca Júlia. Então, gostaria de convidar o professor Zé de Souza Martins a ocupar o lugar na mesa. Bom, o bate-papo hoje com o professor Zé de Souza Martins é sobre o livro Capitalismo e Escravidão na Sociedade Pós-Escravista, que pode ser adquirido ao final ali na mesa. E o livro, compartilhar aqui com vocês a sinopse. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, hoje ainda há 27,6 milhões de trabalhadores no mundo inteiro sob diferentes formas de escravidão. Destes, quase 4 milhões estão nas Américas. Nesse livro, o autor se propõe a desvendar e explicar essa anomalia social e moral no contexto brasileiro, com base na informação empírica já abundante sobre o tema da continuidade disfarçada da escravidão no período pós-escravista. Então, passo a palavra ao professor Zé de Souza Martins para falar a respeito do seu livro. Eu tenho um pouco de dificuldade para andar, então eu venho me arrastando, porque a minha bengala é muito lenta. Esse livro resulta de longos anos de observação do problema do renascimento do trabalho escravo na sociedade contemporânea. Eu comecei a ter mais contato com o tema quando estava fazendo a pesquisa na região amazônica para a publicação do livro Fronteira, a degradação do outro nos confins do humano. Claro que todos nós que somos da área de ciências sociais passamos em algum momento por algum autor que fez referências a esse assunto, a começar do Euclides da Cunha, que num dos seus livros se refere ao renascimento da escravidão antes da Lei Áurea, na região amazônica, no chamado regime de barracão. E as características dessa nova escravidão não mudaram, no essencial, desde as observações de Euclides da Cunha. Eu me animei a escrever um livro também, porque no Brasil nós temos uma visão, eu sou sociólogo, e acho que os sociólogos têm esse vício, tentar ver na realidade social as grandes tendências, as tendências lineares, como se a história social fosse uma história realmente ativa e não uma história de contradição. Este livro não é um livro de história, é um livro de sociologia da historicidade e não da história, do processo de reprodução do trabalho escravo na reprodução ampliada do capital, que é um tema que apareceu em vários autores, de diferentes modos, meramente indicial e sem um trabalho propriamente sistemático. Esses autores estão todos citados aqui,
e eu há anos que trabalho com eles. Além disso, eu fui membro durante muitos anos, 12 anos, da Junta de Curadores do Fundo Voluntário das Nações Unidas, em Genebra, contra as formas contemporâneas de escravidão. O fundo foi criado pela Assembleia Geral, constituído de 5 pessoas, uma de cada continente, e tem por função receber denúncias e queixas de ocorrência de trabalho escravo nas diferentes partes do mundo e preparar a agenda da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas para examinar os casos e interferir nos casos, atuando junto aos governos denunciados. Foi uma experiência um pouco complicada, difícil, porque o fundo depende da contribuição dos governos. Não são as Nações Unidas que colocam recursos para financiar pequenos projetos de ajuda, de apoio, etc. Depende dos governos. A ONU tem várias comissões desse tipo, uma delas das populações indígenas, que tem grande apoio dos governos. A do trabalho escravo praticamente não tem apoio dos governos. Uma das minhas funções era entrar em contato com os governos, com os embaixadores e tentar convencê-los a fazer doações. Na época que eu cheguei lá, só o governo do Chile, que tinha acabado de sair da ditadura, em toda a América Latina, em todo o continente americano, era o governo que contribuiu uma única vez com $10.000 para o fundo. Em geral, eram os países europeus que davam contribuições, um número pequeno de países, dinheiro absolutamente insuficiente para qualquer coisa. Com alguns acidentes no caminho. Houve uma época que um grupo humanitário dos Camarões, na África, entrou com um pedido de auxílio para que fosse desenvolvido um programa com os pigmeus daquele país que estavam sendo escravizados pelos sudaneses para serem usados como soldados escravos nas guerras de facções internas. E eles pediram $1.000, não era nada. Mas com $1.000 eles conseguiriam, numa aldeia determinada, desenvolver um programa de desenvolvimento econômico e microdesenvolvimento que seria suficiente para manter a população distanciada do recrutamento, que na verdade era captura e conversão dessas pessoas em escravos. E nós mandamos os $1.000 para o banco indicado, com todas as informações. O banco abriu falência e os nossos preciosos $1.000 desapareceram e os pigmeus não receberam. Tivemos que começar de novo a mendigar dinheiro para poder mandar de novo o dinheiro para eles. Você segura? Obrigado, eu prefiro. A gente aprende coisas nesses contatos. É penoso. Eu tinha acesso ao plenário da ONU e os outros 4 membros também. Então a gente entrava e conversava com os embaixadores. Todos negam. Ninguém quer saber de nada. A gente aprende outras coisas. É que, tanto no caso do Camerun, os sudaneses são bantus, a mesma nação do Zumbi.
os bantus são escravistas tradicionalmente. Quer dizer, não é escravista no sentido do panfletarismo que fala em racismo e não sei o quê. Faz parte da estrutura da sociedade deles a escravização. Depois de 12 anos lá, o último caso que eu examinei foi uma denúncia feita por uma entidade humanitária do Níger, em nome de uma moça que tinha sido escrava no seu país. Ela era a 5ª esposa de um muçulmano. Os muçulmanos podem ter 5 esposas. A 5ª esposa é escrava, porque legalmente eles podem ter 4. A 5ª é escrava, ela era a 5ª escrava. Então lá fui eu, encarregado de apresentar o caso dela perante a comissão, os embaixadores da Comissão de Direitos Humanos. Ela foi levada a Genebra, a gente se reuniu em Genebra, era jovem ainda, e o caso foi apresentado. Ela não falava nenhuma língua reconhecida pelas Nações Unidas, foi preciso achar um intermediário da língua dela que traduzisse para o francês, que é uma das línguas reconhecidas. Bom, foi feita a exposição do caso dela. Ela já tinha ganho o direito à liberdade na Suprema Corte do país dela. O Níger não é a Nigéria, é um país da África Central. Ela tinha ganho e recebeu uma bolada na moeda local, milhões e milhões de não sei quanto. Só que milhões e milhões de não sei quanto, num país africano como o Níger, não vale absolutamente nada. E ela queria uma coisa muito simples, ela queria que eu dissesse para a comissão que ela queria 5 vacas. Então, eu em Genebra tinha que arrumar 5 vacas para essa mulher e mandar as 5 vacas até a aldeia dela lá no centro da África. É evidente que eu, de vaca, não entendo nada, apesar de já ter morado na roça. E não sei como é que as vacas suíças iriam se adaptar. Por sorte, eu fui socorrido por uma ONG. Sempre tem ONGs esvoaçando na ONU para tentar fazer alguma coisa. É um pessoal. Algumas são nocivas e outras realmente ajudam muito. Apareceu uma e falou: olha, não se preocupe, nós vamos cuidar do caso dela. Eu comuniquei à Comissão de Direitos Humanos e a gente vai providenciar o que ela quer, exatamente o que ela quer. Ela vai receber as 5 vacas lá na aldeia dela. Então, tem todo tipo de solicitação. Muita humilhação. A gente vai pedir dinheiro, as pessoas... Pedir dinheiro é uma coisa horrível. No Brasil, só um presidente deu o presidente porque ele é sociólogo, é o homem que criou o programa de repressão ao trabalho forçado no Brasil logo nos primeiros anos do primeiro governo dele, Fernando Henrique, que criou o Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado no Brasil, que tem tido um papel extraordinário no sentido de reduzir o número das ocorrências. E o Fernando Henrique pediu para o embaixador em Genebra, na ONU, a transferir uma quantia que não era muito grande, mas foi a quantia que eu fixei que daria para desenvolver vários desses pequenos programas de combate à escravidão. Eu também tive uma experiência muito interessante. Foi que, diante do fracasso da abordagem dos embaixadores, um grupo de jovens americanos, desses que apoiam a ONU nos programas sociais, se reuniu conosco e disse: olha, não percam o seu tempo com os embaixadores. Eles não estão minimamente interessados, não vão ajudar e nem sequer vão comunicar aos seus governos que existe uma solicitação das Nações Unidas para a Comissão contra a Escravidão. O único jeito é vocês se dirigirem à sociedade civil nos países, dizer que existe escravidão no mundo ainda hoje. E existem, são milhões de trabalhadores escravizados no mundo inteiro.
que movimenta uma economia de milhões de dólares. Nós achamos que a escravidão é uma excrescência fora de lugar e de época, na verdade não é. E tem coisas anômalas. Há uns 3 ou 4 anos atrás, na Feira do Pari, aqui em São Paulo, não muito longe daqui, um traficante de mão de obra estava vendendo 2 escravos por $500 cada um. Ou seja, no Brasil se vende escravo na Feira do Pari. Alguém viu, ligou para a polícia. Quem cuida disso é a Polícia Federal. E ela tem sido, desde a época da ditadura, muito cuidadosa no acompanhamento e na repressão ao trabalho forçado. Então, é um cenário assim difícil. Eu acabei fazendo um trabalho, eu tinha algumas conexões na Itália com grupos culturais, grupos de direitos humanos, e muitos deles católicos. E eu falei com um desses grupos que era de freiras católicas, que haviam sido professoras no Brasil, tiveram que sair do Brasil por causa da ditadura, durante a ditadura. Uma delas, a superiora delas, foi ameaçada de morte. Elas foram as freiras que apoiaram a reunião da ONU em Quitaúna, a famosa reunião da Ibiúna. Então, elas estavam marcadas. E voltaram para a Itália, fugiram. Eu falei com elas, e elas me puseram em contato com um grupo de católicos de esquerda na cidade de Albino, na Itália, muito organizados. Eles tinham ajudado muito a Nicarágua no apoio aos programas de educação. Fica na província de Bérgamo. Eu fui a Bérgamo, fui visitar o grupo, e eles me convidaram para falar numa escola pública chamada Instituto Oscar Romero, aquele famoso bispo de El Salvador, que foi assassinado no altar durante a celebração da missa. Assassinado pela direita, extrema-direita. Eu fui à escola, tinha muito aluno, muito. Eles se reuniram. Eu falo italiano. Eu acho que eu falo melhor que o Papa Wojtyla, porque ele falava com sotaque polonês e eu não falo com sotaque, eu não consigo falar com sotaque polonês. Eu falo com sotaque em Engatu, que ele não conhecia. Mas, enfim, eu me virei, fiz uma palestra para um auditório imenso de adolescentes, muito preocupados e muito interessados. Aí todos eles queriam saber o que é que eles poderiam fazer para combater a escravidão onde ela existisse. Aí eu falei do programa da ONU, eu já estava lá para isso mesmo, que eles poderiam se tornar contribuintes do fundo da ONU para ela empregar. Eles poderiam fazer uma coisa muito simples. Um dia de penitência ao ano, não consumindo porcaria, não consumir Coca-Cola, não consumir esses doces de fábrica americana, enfim, tudo que não comer o hambúrguer do famoso hambúrguer lá dos americanos. Enfim, eu estou brincando essa história. Vocês podem fazer um dia de penitência e o dinheiro que seria gasto vocês podem juntar e colocar na conta da ONU. Passei qual era a conta em Genebra. Eles acharam boa ideia e eu fui acompanhando de longe. Eles fizeram várias coisas interessantes. É impressionante como jovens, bem jovens, são capazes de dar grandes lições para os adultos, bem adultos. Eles, na Itália existe um dia festivo que é o dia de Santa Luzia, 13 de dezembro, em que se faz uma espécie de, em todo quanto é canto, uma espécie de quermesse.
As famílias fazem bolos, doces, etc., e vendem isso na quermesse e o dinheiro é usado para alguma finalidade social ou religiosa. Eles convenceram os pais a dedicar a festa de Santa Luzia ao Fundo da ONU contra a Escravidão. E deu muito certo. Em pouquíssimo tempo, eles reuniram $1.000. Foram ao banco. A escola tinha 5.000 alunos. 5.000 alunos querendo entrar no banco, porque eles queriam ver a professora depositar o dinheiro na conta da ONU e o caixa carimbar o papel como uma prova simbólica e ritual da contribuição deles. E passaram a fazer isso todo ano. E o dinheiro chegava direitinho. Com esse dinheiro a gente fez várias coisas. E eles fizeram mais. Era uma escola laica, porém de católicos. Eles escreveram uma carta ao Papa. Disseram o que eles estavam fazendo e pediram para a Igreja Católica fazer a contrapartida. Eles dariam $1.000 e a Igreja daria $1.000. O Vaticano, porque o Vaticano é membro das Nações Unidas. Então tem um embaixador. E o Papa atendeu o pedido deles. Então, na primeira vez que eu fui a Genebra para a reunião, veio o arcebispo, que era núncio apostólico nas Nações Unidas, falar comigo. A primeira vez que ele ia à ONU para essa reunião. Falou, olha, eu vim porque o Papa pediu, então nós estamos doando também $1.000 para esse fundo, para vocês desenvolverem algum programa em algum país que precise de um apoio. É tudo uma coisa muito pequenininha, com um forte poder simbólico. O grupinho de Bérgamo e Albino decidiu um certo ano que eles queriam comparecer à nossa reunião em Genebra. Claro que lá em Genebra, imediatamente alguém pulou e falou, não, aqui só os embaixadores podem participar da reunião. Aí eu fui na decisão das Nações Unidas, da Assembleia Geral, que dizia que os contribuintes do fundo podem participar da reunião, não dizia que eram os embaixadores. Pressupunha que os embaixadores deviam ter vergonha na cara e fazer a parte deles. E não pensavam na ideia de uma infiltração subversiva de adolescentes que estavam questionando justamente todo um sistema para acobertar as coisas. Aí nós avisamos, vocês podem vir, a reunião começa dia tal, às tantas horas. A gente sempre convidava os embaixadores para irem à nossa reunião para ouvir o nosso relatório da situação da escravidão no mundo. Rarissimamente eles iam. Eu lembro a minha decepção grande com o embaixador de Cuba na ONU. Eu imaginei que Cuba se interessaria pelo tema. Eu tinha estado em Cuba, tinha encontrado o Fidel, o Ramon, que era o irmão mais velho, que não tinha posição no poder, o outro que foi depois governador. Conversei com o Fidel várias vezes. Eu tinha tido uma impressão muito interessante de Cuba. Eu fui como membro do júri do Prêmio Casa das Américas, que era o disfarce que Cuba usava para levar intelectuais de países que não tinham relações diplomáticas com Cuba. Foi muito interessante conversar com esse pessoal. Eu falo com o embaixador, ele estava no barzinho da ONU, no Palais des Nations, que foi a casa da família, a famosa família de milionários que deram o prédio para as Nações Unidas. Ele falou, mas Cuba não tem condições, a Itália me disse isso. O embaixador italiano, quando ele disse isso, eu por acaso estava com $10 no bolso. Eu quase enfiei a mão no bolso, teria os $10 e falei, então essa é a minha contribuição para ajudar a Itália que está nessa situação tão difícil que o senhor está dizendo aqui. Ninguém queria saber de nada.
Aí o rapaz de Cuba pulando fora, eu falei, cara, o maior inimigo de vocês usa trabalho escravo. Os Estados Unidos usa trabalho escravo. É uma imprudência sua não comparecer à nossa reunião para ouvir o relatório do que está acontecendo no mundo, inclusive nos Estados Unidos. Né? E não custa nada para você. É no salão exatamente em cima aqui desse grande hall em que eles se reuniam depois das reuniões para uma hora social, tomando seu uísque, não sei o quê. Ele prometeu, expliquei, ele não foi. A gente não teve o apoio de Cuba. A gente teve o apoio do Vaticano. A gente teve o apoio do Japão. O Japão ficou sensibilizadíssimo por saber que tinha escravo em vários países do mundo. Na Índia, crianças escravas eram usadas e são usadas para fazer tapetes que são vendidos a preços milionários para famílias ricas na Europa e nos Estados Unidos. E o Japão fez uma doação enorme, acho que $100 mil, uma coisa assim. A França fez uma doação no aniversário da Revolução Francesa, fez uma grande doação também. Enfim, a gente foi levando e tendo esses apoios e, ao mesmo tempo, esses bofetões. O Lula não contribuiu para o nosso fundo, e que é uma coisa muito chata, mas tem que ser dita. Ele foi a Genebra para uma reunião com o presidente da França, na época, e ficou num hotel cuja diária custava o que nós estávamos pedindo de ajuda do governo brasileiro para a coisa. Falei com um dos secretários dele, que era meu amigo. Falei, porra, cara, o Brasil não pode, o governo Lula não pode passar por essa. Vocês têm que ajudar. Não, aí eu vou falar, eu vou não sei o quê. Trabalho escravo não é um problema social de esquerda, acreditem se quiserem. A esquerda nem acredita que existe trabalho escravo no mundo, nem acompanha. Então, é uma coisa assim muito decepcionante e muito difícil. Foi boa a sugestão dos jovens americanos, a gente conseguiu várias contribuições. Eu me dirigi à rainha da Suécia, que é brasileira, e mandei, não respondeu, não atendeu. Ao primeiro-ministro de Portugal, na época, não respondeu e não atendeu. Mandou uma carta dizendo que tinha recebido, porém, ponto final. Tem uma coisa complicada, difícil. Houve um período que eu fui subordinado ao embaixador que foi assassinado, um atentado terrorista, que foi dos altos comissários de direitos humanos da ONU que mais deram atenção ao nosso programa. Muito empenhado, ficou muito feliz de ter um brasileiro na comissão, né? E foi por aí. Isso no cenário internacional. No Brasil, o Fernando Henrique, que foi meu professor, a Ruth foi minha professora, e nós somos amigos até hoje. Aquele professor que era que era amigo dos alunos. Ele era um senhor professor. É uma coisa em tudo que dizem sobre ele, que ele tem o nariz empinado, não sei o quê. Não tem nada empinado. Ele sempre foi empenhadíssimo. Ele é um grande professor, é um grande docente. Eu disse para ele que foi lamentável ele ter entrado para a política, que a gente esperava ele de volta na sala de aula. O Fernando Henrique é um especialista em escravidão. Este livro começa com uma tese que é dele, em Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, em que ele vê a escravidão no Brasil não do jeito que se vê vulgarmente. Essa foi a tese de doutorado dele. Ele vê a escravidão no Brasil como parte do processo, componente de mediação do processo de reprodução ampliada do capital. É o caminho para entender essa escravidão, inclusive essa atual. Então, eu retrabalho a tese dele, amplio e tenho a minha tese aqui no texto. E um dia eu estava numa reunião da Organização Internacional do Trabalho, quando chego em Brasília,
chegam para a reunião, era uma reunião com os delegados regionais do trabalho, que supostamente deviam estar atentos ao problema da escravidão no Brasil. E, de repente, eles chegaram, vários deles, acompanhados de fazendeiros. Vários deles suspeitos de praticarem trabalho escravo. Eu fiquei assim. O Paulo Sérgio Pinheiro, que vocês conhecem, que foi professor na USP, ele era o secretário de Direitos Humanos do Ministério da Justiça. Eu falei com ele, falou, Paulo Sérgio, esse pessoal que está aí é o inimigo de qualquer projeto que você faça no Brasil. Quer dizer, os fazendeiros estão trabalhando para limpar, os delegados regionais de trabalho, para limpar a barra, vamos dizer assim, do delinquente que pratica trabalho escravo. Aí ele falou, telefona para o Fernando Henrique, conta para ele o que está acontecendo. Eu tinha o telefone do Fernando Henrique. Aí eu liguei para o Fernando Henrique, o telefone do presidente, pelo menos era assim, o presidente não atende, não toca na mesa dele. Tem uma pessoa que atende por ele, desliga, passa para ele e ele liga de volta. Ele ligou rapidamente para mim. O que aconteceu? Eu falei, olha, o seu programa, ele tinha criado o GERTRAF, Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado, que promoveu, que era subordinado diretamente a ele. Não passava pelos delegados regionais do trabalho, porque os delegados eram suspeitos por aquilo mesmo que eu ia dizer para ele. E eu falei, olha, o seu programa vai afundar. É uma pena, mas tem gente furando o esquema. O que você sugere? Eu falei, o Paulo Sérgio sugere que o programa saia do Ministério do Trabalho e passe para o Ministério da Justiça, para a Secretaria de Direitos Humanos. Porque aí fica no âmbito da questão dos direitos humanos e não dos direitos trabalhistas, nem do crime trabalhista, crime laboral. Aí ele falou, eu vou falar com o Aloysio, era o ministro da Justiça. Rapidamente falou com o Aloysio me chamou em Brasília, e o Fernando Henrique me nomeou pro bono, quer dizer, não como funcionário. Pro bono é, você trabalha de graça e ninguém diz nem muito obrigado para você, mas você faz um trabalho pelo bem público. Eu fiz isso aí, pro bono. O Aloysio, o presidente me nomeou, o Aloysio referendou, e uma vez por ano eu passei aí a Brasília por um dia, para não ficar em hotel, para não gastar dinheiro do governo em hotel, ia de manhã e voltava de noite. A gente organizou uma equipe extraordinária de terceiro escalão do governo. O Flávio Dino fazia parte. O Flávio Dino era juiz federal na época. Ele é espetacular como juiz e como servidor público. E todos que estavam lá eram assim. Até o espião do antigo SNI, que depois mudou o nome, coitado, ele não era um espião. Era um engenheiro altamente especializado do Serviço de Espionagem Brasileiro, que lidava com os satélites artificiais do governo brasileiro. Ele deu uma aula sobre o aparato de segurança no Brasil. É inacreditável que este país subdesenvolvido, que às vezes é dirigido por cretinos como os que nós vimos, tem um serviço de segurança extraordinário. Serviço de segurança que eles quiseram usar agora nesse período que terminou no ano de 2022. Ele disse que o problema é o seguinte, era preciso antecipar, descobrir onde estavam os trabalhadores escravos, porque eles eram todos levados clandestinamente para a mata, de preferência recrutados no Nordeste, especialmente no Nordeste árido, enganados, levados por adiantamento de salário, que criava o vínculo da escravidão, e eles não sabiam,
e levados para a mata. Chegavam lá e descobriam que estavam devendo tudo: o transporte, a cachaça que ofereceram, a putaria na qual foram levados pelo fazendeiro, tudo que vocês possam imaginar. O rapaz disse o seguinte: é fácil identificar. E mostrou fotografias feitas pelos 2 satélites brasileiros. Um fotografava todos os dias e outro de altíssima resolução fotografava 2 vezes por semana. Ele mostrou uma fotografia do aeroporto de Brasília às 3 horas da madrugada. Você via na fotografia, na hora que o aeroporto está fechado e não tem avião nenhum na pista, a foto de todos os aviões que estiveram lá durante o dia. A sombra, o calor do avião grudado no chão. E, portanto, pelo formato do avião, se sabia que avião era, quantos passageiros, provavelmente de que companhia, tudo. Falou, é possível fazer isso na mata. Porque tudo que emite calor, corpo de gente, corpo de animal, vai ser fotografado na mata, embaixo do mato. Isso não é problema nenhum para nós. E a gente informa o Grupo Especial de Fiscalização e Repressão e vocês vão lá e catam o pessoal. É uma coisa incrível. Tinha também uma advogada, uma ministra, acho que ela chama, da Procuradoria-Geral da República, não me lembro agora, era da Justiça, no fim das contas. Ela disse, o problema aí dessa escravidão que se repete, não é que ela se repita simplesmente, é que ela é parte de um sistema de crimes conexos. Todo sujeito que compra e vende escravo, ele também frauda a Previdência Social. Ele frauda a política ambiental do Brasil. E foi enumerando todos os crimes que eles cometiam. Era uma coleção enorme. As informações foram tantas desses grupos que até o Exército Brasileiro resolveu entrar oferecendo transporte para os fiscais até os locais no meio da mata que permitissem interferir, libertar os trabalhadores, processar os fazendeiros e os traficantes e determinar a prisão deles. Em meados dos anos 70, 2 jornalistas inglesas, uma delas minha amiga, fizeram uma extraordinária pesquisa sobre a ocorrência de trabalho escravo no Brasil. Não há estatística confiável, não há recenseamento de escravo. Você não chega num lugar, bate na porta e fala, aqui tem algum escravo? Se você perguntar, ninguém responde. Tá certo? Então, como é que você faz para saber onde estão os escravos e quantos são os escravos? Elas usaram um mapeamento feito por satélite, igual ao que o rapaz da segurança tinha dito, que mapeava periodicamente toda a região amazônica e produzia um informe sobre novas fazendas que estavam sendo abertas no meio da mata, derrubada de mata, abertura de estradas clandestinas, todas as irregularidades. Elas pegaram essas fotografias do satélite, desse órgão da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, e fizeram uma estimativa de quantos peões escravos são necessários para derrubar 1 hectare de mata na região amazônica. E aí, pela área derrubada a cada ano, elas podiam dizer quantos escravos tinham trabalhado ali naquele ano. 400 mil escravos num único ano. 400 mil. Com o programa do governo Fernando Henrique, do Vertraf, esse número foi caindo drasticamente. Quando o governo terminou,
eram 15 mil escravos, aproximadamente. O trabalho do GENTRAF, dos fiscais do Grupo Móvel de Fiscalização, foi um trabalho extraordinário. Era um trabalho majoritariamente de mulher, as fiscais, que iam armadas, o 38 na cintura, porque elas eram ameaçadas de morte. Elas fizeram um trabalho heróico, muitas foram ameaçadas. Houve o caso de Unai, que agora vai aparecer num programa, ele foi julgado. Unai é Minas Gerais, em que os fazendeiros mataram os fiscais. E depois de muitos anos, o caso foi julgado agora. Então, elas fizeram um trabalho extraordinário, foi muito incrível. É um trabalho não reconhecido por ninguém. Eu disse isso para o Fernando Henrique. Eu falei, olha, você sempre diz que o Brasil não tem um funcionário público weberiano para poder atender as necessidades próprias do Estado brasileiro. Falei, tem pelo menos esse grupo com o qual que eu estou acompanhando, que estou lá na comissão do Ministério da Justiça. Aí ele virou para mim e falou, então é o único. Falou, então você tem que aplaudir esse único, porque é um pessoal muito corajoso. Vários são processados criminalmente, diretamente pelos fazendeiros. Vários têm problemas até hoje. Então, esse é, digamos assim, um pouco o retrato da minha familiaridade com o assunto, do meu envolvimento com o tema. Eu tentei ir para a mata. Eu sofri atentados várias vezes. Numa das vezes, o sujeito que estava encarregado de fazer o serviço me agarrou. Ele estava viajando comigo, eu não sabia, no mesmo ônibus que ia de Barra do Garças a São Félix do Araguaia, que era uma das minhas bases da pesquisa, porque eu estava fazendo a minha pesquisa sobre a Amazônia. Esse trabalho, em parte, é resultado disso. Ele quis me matar. Vou te matar. Me pegou numa parada do ônibus, todo mundo sumiu, todo mundo fugiu, ficou ele e eu. E eu tentando convencê-lo que ele tinha se enganado. Eu estava fazendo turismo na região, ele não sabia o que era turismo. Esse era um problema complicado. Tive outros casos. Um dos casos foi num lugar na pré-Amazônia maranhense, e eu fui para lá. Um povoado que se chamava São Pedro da Água Branca. Era um povoado de casas de adobe, a porta era esteira nas casas. E eu fui de carona com o Serviço da Malária. O Serviço da Malária, que é a chamada SUCAM, Serviço das Campanhas Especiais, um serviço extraordinário, organizado pelos americanos na Segunda Guerra Mundial, como um exército, com organização militar, para combater a malária. O soldado da malária entra pela mata, com aquela bomba de espargir o BHC, que é proibido no mundo inteiro, no Brasil também, mas o governo brasileiro comprava BHC para borrifar nos barracos, nas casas, e matar os mosquitos transmissores da malária. E eu fui para esse lugar. Hoje, São Pedro da Água Branca é uma cidade moderna, estação da Estrada de Ferro de Carajás, tem trem, e eu fui de carona, andando no mato, longas distâncias, para poder chegar lá. Uma das mudanças da Amazônia. Eu fui e logo eu descobri que as pessoas que eu estava entrevistando tinham participado do assassinato de uma família de americanos que tinha estado na Guerra da Coreia e que tinham se tornado fazendeiros naquela área. Para vocês entenderem isso, a Belém Brasília, quem abriu a Belém Brasília foi um engenheiro protestante. E havia uma grande missão presbiteriana na região, no meio da estrada da Belém Brasília. Então, teve muita presença de americanos protestantes nessa área.
eles foram, aparentemente eles tinham ocupado, essa família tinha ocupado terras de poceiros que foram expulsos, e alguns dos poceiros estavam naquele povoado onde eu me encontrava. Eu desconfiei, eu não sabia de nada. Eu não tomava nota dessas coisas, isso não me interessava. Eu estava fazendo pesquisa sociológica mesmo, para obter também informações sobre a questão do trabalho escravo e o programa de repressão ao trabalho escravo. Aí tinha um grupo, o maranhense tem uma coisa interessante. No Maranhão, a população rural não mora espalhada pela roça, como acontece em todos os outros lugares. O maranhense gosta de viver em povoados. Ele não mora espalhado. Aquela comunidade que a Maria Isaura Pereira de Queiroz estudou, que o Antônio Cândido estudou, dos parceiros do Rio Bonito, existe lá. Só existe lá. É no Maranhão. E aquele povoado em que eu estava era uma dessas comunidades com uma organização mais ou menos política, que eram os idosos do povoado. Um dia um dos idosos me disse: olha, tem uma pessoa aqui no povoado com quem você tem que falar. Tudo isso que você está querendo saber, ele sabe. Ele sabe mais que qualquer um. Eu falei: onde é que ele mora? Eu falei: ele é o único que não mora aqui no povoado. Ele mora no meio da mata. Você tem que andar aí uns 40, 50 minutos, aquela trilha ali pela mata, mata. E tem um ranchinho, ele mora sozinho lá. A gente vai avisar ele que você vai aparecer lá. Isso acontece muito em pesquisa de campo com sociólogos e antropólogos. Então, eles falaram em meu nome para ele. Eu não disse para falar em meu nome. Disseram para ele: olha, chegou um cara de Brasília aí querendo falar com você. Eu não era de Brasília e nem estava querendo falar com ele. Podemos mandar ele aqui? Claro, pode mandar. Eu fui lá. Chego lá, o sujeito me recebe, morava de maneira bastante simples, tinha um caixote como mesa e uma cadeira. Mandou sentar. Eu perguntei se podia gravar. Eu gravava tudo que eu carregava, pacotes de fitas. Ah, sim, claro. Pus o gravador, liguei. Antes de eu fazer a primeira pergunta, ele começou a responder. Eu falei: mas que estranho. Eu não perguntei nada, ele já está respondendo. Ele começou a dar a ficha de todo mundo do povoado. Ele foi enganado pelos moradores do povoado, que eu tinha sido mandado de Brasília pelo chefe dele, que era o SNI, e que eu tinha ido buscar o relatório dele. Então ele abaixou assim, ele começa a conversar com o gravador, que é o relatório que ele tinha que mandar para Brasília, que ele imaginou que eu tinha ido buscar. Quando ele começou a falar, bom, por tudo que ele estava dizendo, eu falei: estou no lugar errado. Está tudo errado aqui, eu vou ter que cair fora daqui rapidamente. Por sorte, começou um temporal amazônico. Ele falou lá algumas coisas e tal, que eu gravei. O Paulo Sérgio Pinheiro tinha me dado, era colaborador da revista Isto É, me transformou em colaborador da revista Isto É, sabendo que eu ia para a Amazônia. Você leva uma credencial da Isto É. Qualquer pepino que der, você diz que você é jornalista. Você está fazendo uma pesquisa sobre o progresso da Amazônia, uma coisa assim. E eu estava com... Aí, quando eu fiz a primeira pergunta para ele, ele parou para mim: pá, quem é você? Eu falei: eu sou um jornalista, fazendo uma pesquisa sobre o progresso da... Eu repeti a cartilha do Paulo Sérgio Pinheiro. Ele ficou meio assim. Eu falei: olha, tudo que você me disse, eu já sei. Porque eu estou andando pela Amazônia inteira, já tenho uma ideia, você apenas confirmou o que eu acho que é, porque esse progresso extraordinário, papapá. E olha, eu vou indo, porque com a chuva, estou longe. Eu estava no povoado, eu ia ter que andar quase 1 hora a pé
embaixo do temporal. Eu usava uma sacola revestida de plástico, comprida. Aquilo era o meu escritório. Eu catei tudo que eu tinha e joguei dentro da sacola, gravador, fita, caderno, tudo que eu tinha, máquina, tudo. Fechei, pus nas costas, agradeci, fui embora e ele não fez nada. E eu estava hospedado na casa de um sujeito que era farmacêutico. Farmacêutico de sertão não é farmacêutico de coisa nenhuma. Ele vende remédio, ele lê bula e vende remédio. E ele me hospedou porque ele hospedava o pessoal da malária. E eu dormia lá, tinha minha rede, carregava minha rede, armei a rede. Quando foi de manhã, balançam a rede. Eu olho o cara, o entrevistado, estava lá. Quero falar com você. Ele vai querer pegar as fitas. Ah, pode falar. Não. Vamos lá para a beira do mato. Olha, eu cometi um erro. Eu falei para você coisas que eu não podia ter falado. O que eu disse para você não podia ser dito. E começou a gaguejar. Então, claro que ele ia dizer, me devolve a fita. Eu falei, olha, não se preocupe. Eu não vou publicar o seu nome, não vou dizer quem é você, não vou dizer nada, porque eu tenho informações desse tipo de muitas pessoas. Eu tenho que fazer uma síntese do que é essa modernização e ocupação da Amazônia, só isso. É aí que morre o assunto. Pode ficar tranquilo, eu juro para você que não. E aí ele ficou meio assim, aparentemente foi embora, eu acho que não foi. Ele mal saiu, chegaram os velhos do povoado. E aí, o que foi que ele disse? Eles tinham me usado para arrancar dele as informações que eles queriam. Aí eu falei para ele, olha, ele sabe tudo sobre vocês, tinha referência ao assassinato lá na fazenda dos americanos, ele sabe tudo. Tudo. E ele sabe nome e sobrenome de cada um, porque no sertão as pessoas não sabem nome e sobrenome das pessoas. Sabe assim, o Zé da Maria, a Maria do João, é assim que sabe. Não sei. E agora eu tenho que sair daqui imediatamente, eu não posso ficar aqui. Como é que eu faço? O povoado ficava a 10 quilômetros da estrada de Marabá à Imperatriz, pelo meio do mato. Aí ele vai me pegar no caminho. Se ele tiver mesmo afim de pegar o que eu tenho, ele vai me pegar no caminho. Ele falou, não, nós vamos levar você até a estrada. Tudo era comunitário lá. E esses povoados maranhenses é assim. O barco é comunitário, a caminhonete é comunitário, não sei o que lá mais é comunitário, a farmácia é comunitária. Então, eles eram muito organizados. Isso diz uma vocação urbana no sertão, bem isso. Aí me puseram na caminhoneta e pelo meio do mato, não era estrada pelo meio do mato, era uma espécie de trilha, eu tinha vindo por ela. Numa certa altura tinha o tronco de uma árvore enorme caída em cima da trilha. Claro que a paranoia falou imediatamente, pronto, essa tora aí no meio do caminho é para a gente não passar. Não, isso já estava aí, não se preocupe não. Deram a volta, a caminhonete, me deixaram na beira da estrada. Não tinha uma casa, não tinha nada. Aí disseram, eu falei, bom, tudo bem. Agora eu fico aqui na beira da estrada, esperando passar um caminhão, ou uma jardineira, uma coisa assim, que pode acontecer e não acontecer. E o cara sabe que eu saí de lá. Né? Eu falei, não, você pode ficar tranquilo, nós vamos ficar de olho nele o tempo todo. Se ele sair de lá, alguém vem na cola dele para ficar aqui perto de você, do seu lado. Você está protegido por nós. E assim foi. E aí veio um ônibus velho caindo aos pedaços, bem mais tarde, subi no ônibus. Em vez de ir para Marabá, onde estava o exército, inclusive era ali que se fazia a tortura dos presos da guerrilha do Araguaia, eu fui na direção contrária, eu fui para a Imperatriz.
para pegar um avião em Imperatriz e voltar, ou ir para o Mato Grosso, não me lembro agora para onde eu fui ali. Mas, enfim, toda essa história da escravidão é bastante complicada. Vocês podem imaginar o que acontece com os fiscais que estão trabalhando em cima disso. Eu convenci um traficante a me levar como peão, lá no norte do Mato Grosso. E eu até, através do pessoal da igreja, fiz contato com a mulher do peão, de um dos peões que estava lá na mata, e levar uma carta dela para o marido. E o tal traficante marcou comigo às 5 da manhã, na beira da estrada. E eu estava às 5 da manhã, estava lá prontinho. Ele não passou. Aí eu tentei saber, não, ele passou uma hora antes. Quer dizer, ele ficou preocupado comigo e me enganou. Então, tudo assim, muito perigoso e muito não tão perigoso. Quer dizer, tudo meio folclórico, meio alucinado. Quer dizer, você vai ser pesquisador, não é isso que na minha universidade muitos estudantes acham que é bonito. Você vai, você conversa com as pessoas, toma nota e tal. Numa dessas tomadas de nota, também na Amazônia, um caboclo só ficava me olhando. Eu conversava e eu tomava nota. Eu tenho um caderno de campo e tem 10.000 páginas de anotações. Todo mundo se afastou depois. O caboclo chegou para mim e falou: vem cá, além de ficar batendo papo com as pessoas, você trabalha também? Ficou difícil explicar o trabalho que eu fazia, francamente. Então, esse é o cenário, né? Houve uma redução importante do trabalho escravo no Brasil, mas ele continua sendo uma fonte de lucro extraordinário, de empreendimentos econômicos que não competem com o grande capital. Se bem que a Volkswagen, que tem fazenda no Pará, numa certa época, utilizou alguns milhares de escravos que foram denunciados pelo jornal Estado de São Paulo. Fotografou e denunciou, e os operários da Volkswagen na Alemanha fizeram um movimento, porque ela usava o escravo para fazer pasto, criar gado, montou um frigorífico para exportar carne fresca por avião diariamente para a Alemanha. A Volkswagen também, e há outros bancos, grandes bancos envolvidos nessa história. Isso cria, aí está no livro discutido como é que se dá a composição orgânica do capital numa situação como essa. O escravo é utilizado na função de capital variável, mas na verdade ele é renda capitalizada, o que significa ele é um escravo mesmo. Ele é mercadoria, é um objeto, coisa. Então, há toda uma outra dinâmica do capitalismo que não tem nada a ver com o que a gente lê nos livros. Que o capitalismo é assim, assado, que é aquele capitalismo certinho, etc., etc. Não é. O capitalismo foi reinventado nesses países de expansão econômica e de fronteira, em que ocorre crescimento econômico e não desenvolvimento econômico, sem desenvolvimento social. É isso o Brasil. Então, nós temos aí um país que é grande exportador de commodities, todo mundo feliz, o agronegócio feliz, ganhando dinheiro. Nós temos 30 milhões de famintos no Brasil. 30 milhões, isso é investigado. 100 milhões de pessoas vivendo em regime de déficit alimentar. 30 milhões de pessoas num país rico como o Brasil mostra o que é contradição para entender a realidade profundamente anômala de uma sociedade como esta. E continua assim. Caiu muito o número de escravos, mas se renova. Não faz muito tempo, vocês viram isso, no Rio Grande do Sul, na região de Caxias do Sul, a escravidão dos colhedores de uva para fazer o suco da Aurora. E a gente nem pensou em fazer
boicote da produção de produtos que têm trabalho escravo, que é uma coisa que no mundo inteiro deveria acontecer. Enfim, eu poderia passar o resto do dia falando, eu não vou cometer esse crime contra vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Esse livro é o coroamento de uma longa pesquisa em que eu começo a duvidar das análises sociológicas feitas sobre a teoria da transição, que é do rural para o urbano, na sociologia brasileira. Eu começo a duvidar, porque eu vim da roça, sou de uma família que foi da roça, trabalhei em fábrica, e a roça que eu conhecia não era daquele jeito. A roça da minha família era de pequenos agricultores pobres que moravam em casas de pau a pique. Eu morei em casa de pau a pique. Não era daquele jeito. Era uma coisa muito diferente. Havia uma espécie de sabedoria gramsciana entre os pequenos agricultores, muito mais sábios que o operário urbano, porque eles são obrigados a lidar com a diversidade do mundo, a mediação diversificadora do conhecimento. Então, o meu padrasto era isso, era analfabeto, muito violento. Por causa da violência dele, eu fui obrigado a sair de casa, mas ele sabia absolutamente, ele conhecia o nome das árvores da mata. A gente morou na beira da Mata Atlântica. Ele sabia os hábitos de todos os animais, o nome de todos os animais. Na verdade, ele era um mameluco, tinha os zigomas salientes, era meio esverdeado. Enfim, eu tinha uma experiência para duvidar do que a sociologia estava dizendo. Isso não invalida essa sociologia, apenas diz que é preciso inverter a hipótese, trabalhar com a hipótese contrária, que o que parece transição é o contrário dela. É uma reafirmação do atraso como fonte de lucro extraordinário e de desenvolvimento de um capitalismo que é esse lixo que nós estamos vendo aqui. Nós nunca vamos ser, de fato, um país capitalista. O capitalista brasileiro que vive desse tipo de economia, ele é um inimigo do capitalismo. Não são os comunistas os inimigos do capitalismo, porque os comunistas também não estão prestando atenção exatamente nisso. São os capitalistas. O capitalismo brasileiro não é weberiano, nem é marxiano. Ele é um capitalismo rentista, é a negação do capitalismo. Daí nós não vamos sair. Não vamos sair. Esse é o detalhe. Podem fantasiar quanto quiserem, porque é impossível pensar uma praxis política se for apenas uma praxis contra o outro, que é a negação do que me norteia, dos princípios que eu subscrevo. A praxis tem que ser pensada como superação de contradições. E a superação de contradições no método dialético, no fundo, este livro é um livro sobre o método dialético na sociologia. Como é, de fato, o método dialético? O método dialético pressupõe não só a criação do novo na praxis, mas a recriação do velho na praxis. Você pressupõe a recriação da tensão que move e imobiliza ao mesmo tempo as lutas sociais. É disso que se trata. Enfim, espero que vocês se sintam motivados a dar uma olhada nesse livro. Há um livro que é parceiro deste, que saiu antes, que é Sociologia do Desconhecimento. Eu trabalho com o pressuposto oposto ao do Mannheim, que criou a Sociologia do Conhecimento. Eu trabalho a concepção mannheimiana de Sociologia do Conhecimento na perspectiva dialética, isto é, o que move a sociedade capitalista é o desconhecimento, isto é, a alienação, e não o conhecimento. Então, esse outro livro, eu imagino que esteja aqui também, digamos assim, fecha um ciclo da minha vida. Alguém me pergunta, é seu último livro? De jeito nenhum. É um dos livros. Eu pretendo escrever
muitos antes do último livro. Aliás, eu não pretendo escrever o último. Pronto. Bom, se alguém tiver perguntas, tem microfone circulando pela plateia. Bem, muito obrigado. Para variar, é um prazer e um privilégio vir. Eu vou transgredir aquelas normas que eu normalmente sigo e adotar o privilégio de ser o editor e aí fazer uma ou outra pergunta para você, que, na verdade, no final das contas, ao final, você já respondeu boa parte do que eu ia te perguntar. Você fechou toda essa descrição, e isso depois de falar, inclusive, que teve uma regressão muito significativa ao longo desse processo, daquela massa de trabalho escravo, que era característica do Brasil, e que depois, como você mesmo disse, com a intervenção de todos esses servidores públicos, né, e de política de Estado também, Fernando Henrique, isso teve uma regressão. Agora, o que eu queria te perguntar era muito mais a questão estrutural do capitalismo. E você me pareceu particularmente amargo ao dizer que o Brasil nunca será capitalista. Você mantém mesmo isso ou foi um arrobo de momento? De fato, você não vê traços de modernidade brasileira que podem superar esse estágio do capitalismo, como tantos dizem? Olha, Gésio, tudo depende de acontecer no Brasil o que se achava que ia acontecer antes da ditadura, a Revolução Burguesa. Quer dizer, o capitalismo brasileiro era residual, continua sendo residual, muito marcado por valores e concepções da escravidão e do atraso, que era tanto que a escravidão se mantém e o padrão é basicamente o mesmo, não se altera. Então, eu não vejo isso. Claro, nós temos uma burguesia no Brasil empreendedora, criadora, transformadora, culta, né, democrática, que não tem medo de ser capitalista. Mas você tem uma parte poderosa da burguesia brasileira que hoje eu vejo infiltrada, por exemplo, na Fiesp, que é uma burguesia que tem medo de seguir as regras do capitalismo para ser capitalista. Então, isso não vai nos levar a lugar nenhum, porque ela bloqueia os outros, ela impede os outros de fazerem alguma coisa. Por exemplo, eu acompanhei muito o nascimento do MST, ajudei muito a formar quadros, essa coisa. O MST, apesar um pouco do polarismo ideológico que tenta o MST, ele é uma iniciativa criativa, muito criativa, para criar alternativa no âmbito da vítima dessas coisas todas, que é a agricultura familiar. Ele é criativo, inovador, eles fazem coisas malucas que a gente nunca aceitaria reconhecer que o pequeno agricultor é capaz de fazer. E ele é capaz de fazer, e faz. Eles poderiam alimentar o Brasil. Não é o agronegócio que alimenta o Brasil. Né? O agronegócio produz dividendos, produz moeda estrangeira para investir em coisas que não são criadoras da reindustrialização de que o país precisa e de inovações na área econômica com benefícios sociais. Então, a questão é política, no sentido de que a política brasileira, essa gente que impede, é o pessoal que apoia o bolsonarismo, é o pessoal que puxa o Brasil para baixo, que gosta de viver dos benefícios indevidos de uma situação econômica anômala, né? Eu não falei de uma outra coisa que eu poderia ter falado. O pior período dessa escravidão
por dívida foi na década de 70. Em função da reação que houve, tanto reação do Estado, quanto dos movimentos sociais, da Igreja Católica, de algumas igrejas protestantes, os luteranos, a década seguinte, 80, teve uma redução da prática da brutalidade na escravização. Um dos casos que eu fiz um balanço e um arquivo, uma documentação muito grande disso. Um dos casos foi de uma fazenda, foi no Mato Grosso essa fazenda, em que o fazendeiro escravidão por dívida, ele não pagava nada para as pessoas. As pessoas iam trabalhar devendo para ele, porque ele tinha pago o transporte, mais isso, mais aquilo, a comida, papapá. E é comum o escravo fugir. E vários escravos daquela fazenda fugiram. Ele mandou os pistoleiros atrás, prenderam, isso também é comum acontecer. Eles trazem de volta o escravo que fugiu. Torturam, surram, humilham, principalmente, para evitar que os outros sejam tentados a fugir também. Esse fez o seguinte: ele torturou os fugitivos, matou os fugitivos, picou os fugitivos e colocou no coxo dos porcos para os porcos comerem diante das pessoas, dos outros escravos. Nesse meio tempo, um outro peão conseguiu fugir. Quando viu o que estava acontecendo, fugiu pelo meio do mato, andou centenas de quilômetros. Tem para dizer que ele andou 400 quilômetros. E foi parar numa cidade e procurou a polícia, procurou o exército, alguma coisa assim. E a denúncia chegou ao Ministério do Trabalho e a Polícia Federal e os fiscais foram lá e ainda identificaram os restos dos peões no coxo dos porcos. E aí houve barbaridades desse tipo, houve aos montes. Com os índios fizeram barbaridades. Eu me lembro de um cretino desses, visivelmente um grileiro de terras. Ele viajou no mesmo ônibus em que eu estava viajando, de Barra do Garças a São Félix do Araguaia. Eu fiz várias vezes essa viagem, era uma estrada de terra. Eu tentei puxar conversa com ele, ele não falava comigo. Óculos escuro, mal encarado, não queria conversar. E eu converso muito durante as viagens de pesquisa, e muitas dessas informações vão para o caderno de campo. Não é que a pesquisa seja isso, mas muitas vão lá. Aí, finalmente, eu consegui que ele falasse: o senhor é fazendeiro aqui? Eu sou. Carrancudo, eu sou. Mas onde é exatamente a sua fazenda? Aí ele falou onde era, falou: mas lá não é terra dos índios Chavante? Os índios vão querer que o senhor abra uma fazenda na terra deles? Ele virou furioso para mim. E lá, índio tem querer? Eles fazem essas coisas até agora. Por isso eu acho importante uma coisa que o governo atual federal fez essa semana, que foi reconhecer o direito a uma grande indenização dos índios Kaiowá. Os índios Kaiowá tiveram suas terras invadidas, ocupadas, o que desencadeou uma forte desorganização tribal e um índice altíssimo de suicídios entre os jovens. É uma coisa de anos. Não tem semana que não tenha um caso de morte de um adolescente ou de um velho. Tudo terra invadida dos índios. O governo federal está tomando essa iniciativa. E outra coisa importante desta semana, não está fechada ainda, mas está já assegurada a decisão do Supremo Tribunal Federal, que interpreta o artigo 142 da Constituição
artigo que criou a legitimidade da intervenção militar no sistema político e nos outros poderes. Coisa de advogado que infiltrou na Constituição de 88. Eu conheço o advogado, vocês também, mas não vamos falar o nome, tá? O Supremo decidiu que não existe tutela nenhuma das Forças Armadas. Sabe o que isso significa? Isso é retomada de uma questão que foi levantada por José Bonifácio de Andrada e Silva antes da independência, que acabava com a sociedade estamental no Brasil. Porque esse artigo é um artigo que revitaliza e mantém a sociedade estamental. Quer dizer, alguns são mais iguais do que os outros, certo? Lá da Revolução dos Bichos, do George Orwell. Deixa de haver essa história. Todos são iguais perante a lei. Não existem mais iguais. A gente não presta atenção nessas pequenas coisas que estão acontecendo, sobretudo a partir do 8 de janeiro, o pessoal começou. São coisas importantíssimas. Então, isso pode desbloquear essa burrice de um setor hegemônico do empresariado para que o Brasil se modernize. Certo? O Covas dizia, eu já citei aqui, o Brasil precisa de um banho de capitalismo. Não é que eu não sou apaixonado pelo capitalismo, mas dependendo do tipo de socialismo também não. Tá? Acho que tem que haver uma democracia de verdade, participativa, sem dúvida, criativa. Nós temos que dizer aos jovens que a nossa geração que está deixando alguma coisa para eles. Estamos deixando uma missão para eles. E eles têm direito a isso. Enfim. Mais alguém? Acho que ali, ó, no... Bom dia, professor. Parabéns pela obra. Meu nome é Leandro. Gostaria que o senhor comentasse rapidamente sobre a obra anterior do senhor da degradação da fronteira, né, dos confins dos humanos, se há uma espécie de diálogo com essa nova obra, no sentido de, institucionalmente, o que pode ser apontado, o que melhorou e piorou nesse diálogo entre as duas obras. Claro, tem um diálogo. Meu livro sobre a fronteira é um momento de um processo que começa, como eu disse, lá atrás, quando eu era aluno da graduação. Eu era um autodidata, ainda sou um autodidata. Eu já tinha um livro publicado antes de entrar na universidade, que é o Capitalismo e Tradicionalismo. O título é a propósito. O tradicionalismo não é incompatível com o capitalismo. Não só no sentido de que certas realidades persistem, como a escravidão, mas como certas outras persistem contra as contradições e iniquidades desse capitalismo, que é justamente o caso da agricultura familiar, da cultura comunitária. Quem escreveu sobre isso foi um sociólogo conservador que os brasileiros não leem, que ele é antagônico ao Talcott Parsons, que é o autor da sociologia sistemática. Esse outro sociólogo é Robert Nisbet, que escreve uma grande tradição conservadora. Então, ele vê coisas que o Henri Lefebvre vê, que é um marxiano, não marxista, um marxiano. Lefebvre vê na dialética. Um dos livros do Robert Nisbet é A Sociologia como Forma de Arte. Ou seja, o pensamento revolucionário tem que ter uma dimensão artística para criar uma sociedade com a dimensão de obra de arte. A sociedade não é uma cagada econômica, que o economista vai, defeca a sociedade moderna e ferra com todos os coitados
que vivem do trabalho e das dificuldades. Não, não é. A sociedade é uma construção. Essa é a tese da praxis do Marx e de Engels, né? Do Lefebvre, no livro dele, Sociologia de Marx, que é o melhor trabalho sobre a praxis, que é a dupla movimentação da praxis para avançar, para superar e para recuar. E como é que novas estratégias transformadoras derivam do recuo. Quer dizer, você saber pensar como o avesso, o contrário. Meu livro sobre a fronteira é um livro decisivo na sequência desses estudos que eu estou mencionando. Há uma grande discussão sobre escravidão num período mais recuado, a escravidão na Amazônia. E que aí as indicações já vão sendo dadas, né? Está tudo lá. Mais alguém? Professor, quero agradecer então a presença do senhor aqui na conferência de abertura da Feira do Livro da Unesp e convidar a todos para seguirem visitando o pavilhão de exposições. O professor fica aqui mais uns minutinhos para autografar os exemplares. Muito obrigado.